Sejam bem-vindos a mais um podcast Ponto de Entrevista. Eu sou a Patrícia Trindade. E eu sou a Andréa Tissoni. E hoje o nosso bate-papo vai começar de um jeito diferente. Eu quero saber uma coisa, Patrícia. Por que tantos microempreendedores trabalham 10, 12 horas por dia e mesmo assim continuam travados? Mas eu quero que vocês fiquem aqui até o final, porque no meio do bloco, de algum dos blocos aqui do podcast, essa entrevistada vai revelar pra gente qual é o principal erro que os microempreendedores, os MEIs, cometem na hora de empreender e eles nem percebem. Né, Patrícia? É isso mesmo, estamos hoje aqui com a consultora administrativa Camila. Ela é especialista em microempreendedores individuais, comércios e prestadores de serviço. Camila, seja muito bem-vinda ao podcast Ponto de Entrevista. Prazer imenso ter você aqui com a gente hoje para essa conversa. Eu queria começar já perguntando para você qual é o que é que mais destrói, na verdade, aquele pequeno negócio. Porque a gente sempre começa com aquele pequeno negócio, né? O que mais destrói isso sem que o dono perceba? Porque é muito comum, às vezes a gente vê que o negócio já não está indo bem, mas o empresário, o empreendedor, ele não percebeu ainda. Sim. Bom, o maior problema, né? Nesse caso, é a falta de posicionamento, a falta de propósito no negócio. Então, se eu tenho um negócio que não está bem estruturado, que não tem uma organização muito boa, que não tem uma definição de cliente boa, então eu não tenho a visibilidade do que está acontecendo. Por isso que é importante a gente ter os valores, os princípios, a visão da empresa sempre muito bem destacado, né? A questão de você ser uma empresa consolidada, ela consiste muito na visão do próprio empresário. Então, quem seria o empresário? Quem seria esse empresário que está liderando uma organização de uma forma positiva ou negativa? Então, como que ele motiva os funcionários? Será que ele é uma pessoa que realmente é vaidosa e usa o trabalho para se envaidecer? Ou se ele realmente usa o trabalho dele para agregar alguma coisa? E ele mostra que ele é especial, ele não fica falando que ele é especial. Então, tem tudo isso na empresa, né? A questão da gestão do líder. E é um apoio, né? É um apoio que a gente encontra muito nesse caso. Você ter uma equipe bem estruturada, né? Uma cultura organizacional bem estruturada. E o que facilita isso nas empresas hoje em dia, né? É você ter uma visão clara do seu propósito naquele meio. Então, assim, como que você lida com o trabalho? Ele é só um trabalho? Ou ele é realmente um propósito para você? Ele é mais do que isso? Então, em algumas ocasiões, às vezes, o grande problema está no próprio líder, que não sabe liderar, que não tem a motivação certa, que não sabe como gerir a estrutura da empresa organizacional. Então, nesse caso, passar a ver o trabalho como mais do que fonte de dinheiro. Passar a ver o trabalho como um apoio da sua vida social também. Então, o meu trabalho, ele faz parte de quem eu sou. Eu fico feliz, eu sou obcecada pelo meu trabalho. E é isso que vai direcionar o desempenho, o sucesso desse empreendedor. Você falou sobre definição de cliente no comecinho da pergunta. Eu só queria saber, e quando a gente fala, tem muita empresa, por exemplo, que não sabe o tipo de público dele? Tem muitas empresas que não sabem definir o que vale a pena vender, o que não vale. Então, é muito difícil eles terem acesso ao nicho certo do cliente. Muitas pessoas vivem na idade da pedra, né? Eu costumo falar que alguns clientes chegam para mim e falam assim, nossa, mas eu escrevo no caderno. Meu Deus, Vou falar que a gente tá meio na idade da pedra, amiga. A gente ama, planilha, não tem nada ali. Então, tem que ter uma planilha, uma organização, uma forma de gestão mais elaborada, né? A gente tem que se adaptar à situação. Tem gente que tem um negócio com um serviço bom e, às vezes, não consegue sucesso. Por quê? Porque exatamente por esse problema, né? Porque não tem uma viabilidade de estruturar, de inovar, né? A gestão, enfim. Acho que você tinha falado, né? Do que destrói a empresa. Porque, em alguns casos, a gente tem que saber se posicionar exatamente nesse meio. E eu quero já emendar essa pergunta.
existe algum comportamento que quando... Vamos olhar lá pro comecinho. Para quem tá começando, para quem criou o seu negócio agora, tá começando mesmo ali, sabe? Existe algum comportamento, alguma coisa que você, que é especialista, você olha e fala, nossa, isso aqui é assim, 90% de chance que vai dar ruim aqui. Sim. Conta pra gente se tem alguma coisa. E qual é essa coisa, né? A psicologia financeira, né, a psicologia do empreendedor, ela tem que ser voltada para algo positivo, ela tem que ser mais do que dinheiro. Então, quando a pessoa só busca o dinheiro, você pode ver que é um trabalho que não vai conseguir muito espaço, né, no mercado. É um trabalho que ele não dura muito tempo, porque não tem o propósito. Então, de novo, qual o propósito do seu trabalho? O que você imagina disso tudo? Será que você realmente está agregando? Um cliente me chegou para mim essa semana e falou assim, olha, eu não vou conseguir vender, eu já tentei de tudo, já investi em tudo e eu não consigo vender. Então, será que o meio de venda dele é o adequado para a situação? Será que o meio dele de vender, de alcançar os clientes, está sendo o melhor? Ele falou, olha, eu invisto em propagandas e não dá certo. Então, às vezes, é também você identificar o seu público ou fazer algum diferencial. No caso, não tinha um diferencial, né? E ele tinha que trabalhar em cima disso. Então, era só uma ideia, né? Porque o produto em si, ele não estava conseguindo vender. Seria um ajuste na linguagem da venda, na hora de vender. Exato. Aí vai depender muito independente se é venda de porta em porta, se é venda na internet, a gente tem que... Como que é essa adaptação, assim, de linguagem? A gente tem que ver mais quem está recebendo essa mensagem. É a forma de prospecção. Sim. Também a forma de prospecção, um fornecedor, envolve tudo isso. Mas para quem está começando agora no mercado, é importante você ter essa ideia de cultura organizacional da sua empresa, de realmente ter uma identidade, de realmente fazer um negócio com vida, sabe? E não só um negócio que vai ficar para depois e ser só mais um, sabe? Então, é muito importante o próprio empresário, ele ter essa malícia no olhar, né? De falar, olha, isso tem a ver com o meu propósito, isso não tem a ver com o meu propósito. E saber o que ele quer na empresa dele. Né? Eu acho importante levar para os meus clientes sempre essa psicologia do sucesso, porque, assim... Eu vou pegar como exemplo uma pessoa que eu gosto muito, que eu estudei a vida inteira da pessoa. Steve Jobs, ele trabalhava na Apple. Para quem não sabe, ele é um dos fundadores da Apple. E a equipe dele falava assim, olha, você não vai vender o produto, você não vai vender esse produto com toda a qualidade que a gente tem. E o que ele falava? Ele falava assim, olha, eu quero levar esse produto para o mercado com toda a qualidade que eu posso dar. Por quê? Porque se não tiver qualidade, eu não vou lançar esse produto. E ele batia firme. A equipe dele falava assim, olha, você não vai ganhar, você não vai ter lucro nisso. E aí ele falava, tá, mas eu quero oferecer o melhor. Eu quero dar a melhor qualidade que eu posso. E isso é muito importante, porque quando você dá o seu melhor, você ganha o melhor também. E isso também vai de encontro com uma cultura que ele quis criar, né? No caso dele, talvez de qualidade, de exclusividade, excelência, porque é um valor alto, mas é um valor meio que agregado, né? Porque você tem um valor que recebe, claro, marketing muito envolvido também. É uma cultura que ele criou, então isso reforça a sua ideia de a cultura organizacional dentro da empresa, ela precisa ser mantida pelo líder. Sim, exato. A cultura organizacional, ela precisa ser mantida pelo líder e é um líder exatamente com esse perfil que vai conseguir motivar os colaboradores, que vai conseguir alcançar o objetivo que ele tanto sonha e que vai conseguir também destacar a melhor qualidade do produto dele. Por quê? Porque muitas vezes o empresário, enfim... ele só determina o que for suficiente para o cliente. Então, ele não vai entregar mais do que o suficiente. Ele vai entregar só o necessário. Só que, assim, por que não entregar mais do que isso? Entende? Então, às vezes, é dando que se recebe, né? A gente atrai o que a gente faz. Então, ele fazia o melhor dele.
Ele acreditava muito nessa cultura. E se não fosse por pessoas como ele, a gente não teria essa tecnologia, a gente não teria tudo que a gente tem hoje. Então, é assim que a gente tem que pensar quando a gente tem um propósito, quando a gente quer ir mais a fundo. Sempre trazendo a excelência, o a mais, aquele que vai nos diferenciar dos outros no mercado. Sim. E por que você acredita que, mesmo sendo esforçados, né, alguns empreendedores continuam travados, não conseguem avançar? Assim, você já trouxe essa questão bem forte aí dessa questão do propósito, né? Posicionamento. De posicionamento, que realmente é um diferencial, né? Mas você acha que tem algum outro erro que é muito comum que os empreendedores cometem para continuar nesse lugar? Sim, eu acho que cada um de nós tem uma aptidão para alguma coisa, né? Cada um tem uma função. E quando a gente não segue a nossa aptidão, a chance da gente desistir no meio do caminho é muito grande. Então, o que a gente faz de melhor? O que a gente tem para entregar? O que a gente pode se posicionar de forma firme e sem errar? Então, pensando nesse aspecto, nessa linha de raciocínio, o que você faz desde criança que assim faz o seu olho brilhar? Que desde aquela época você vem trazendo esses traços e em tudo que você faz, sabe? É quem você é. Então, isso ninguém muda. Não adianta eu pegar uma pessoa que nunca gostou de esportes e pedir para ela correr a maratona. Não vai dar certo. Ela não é apta a isso. Então, quando a gente faz um direcionamento do que a gente quer, quando a gente foca todas as nossas energias em algo, a gente tem que entender que esse algo seja uma coisa muito supérflua. E a gente precisa, com o tempo, lidar com isso. Então, por exemplo, Elon Musk. Elon Musk é uma pessoa muito bem-sucedida, né? Que construiu tantas coisas, dono da Tesla. E ninguém acreditava na ideia dele. E ele arranjou um jeito de vender essa ideia. Então, por que ele alcançou esse posicionamento? Primeiro passo. Ele não dava atenção para nada. Ele não ligava para a opinião dos outros. Ele não fazia questão de agradar ninguém. Então, assim, ele era muito firme na ideia que ele tinha. Então, desde criança, ele tinha esse sonho de trabalhar com engenharia espacial, com tecnologia, e ele acabou investindo no próprio sonho dele. E é muito importante a gente falar disso, porque o Elon Musk, ele tem um propósito claro de vida, né? Ele tem um propósito no negócio dele. Ele investiu cada centavo que ele tinha das empresas que ele vendeu em uma empresa que, assim, ele não sabia como dar. Ele não tinha acesso a todo esse conhecimento, mas ele sabia que ia dar certo. Ele não sabia como, ele não sabia quando, mas ele sabia que ia dar certo. Então, esse sucesso no propósito, essa crença que você tem que ter nos princípios da sua empresa, na missão, na visão, nos valores, é o que define se você vai alcançar o seu sucesso ou não. Eu não estou dizendo que a gente tem que ser igual ao Elon Musk, mas a gente tem que sim entender qual é o nosso lugar do mundo, né? O nosso lugar de construir as coisas, o nosso lugar de idealizar os nossos projetos. E é muito importante eu passar isso para os meus clientes, né? Porque muitos deles falam assim, nossa, mas o meu projeto não vai para frente. Tá, mas será que você está direcionando isso para o lugar certo? Será que você está direcionando isso para algo que vai ser construtivo para você? Você vai se sentir bem? Você vai ser obcecado pelo seu trabalho, fazendo o que você faz? Você acredita nessa ideia? Porque às vezes a gente vê muitos empreendedores que vão pelo dinheiro, mas eles nem acreditam tanto assim na ideia deles. Eu falo até pelo nosso projeto do podcast mesmo, né? A gente veio assim, teve muita gente que falou, Andréia, roubada, não faz isso. E tem dado certo, porque a gente persistiu, a gente quis, a gente acreditou desde o início. Então, acreditar realmente nessa ideia e não se deixar abalar pela opinião dos outros é muito importante, né? E gostar do que você faz. Sim. Porque vão falar que não vai dar certo, vão jogar na sua cara que você não tem a competência nem a capacidade para isso.
mas você tem que se reconhecer, né? Você tem que saber que tudo é possível se você se dedicar a isso e tiver esse propósito firme. Então, eu sou uma pessoa que eu penso muito assim, entregar o meu melhor, fazer o meu melhor. Eu entrego todas as planilhas que o cliente pede, todas as apostilas, porque assim, eu sei que isso é muito importante, faz muito diferencial numa organização. Ainda mais quando o próprio empresário está cansado, ele precisa desse gás para botar a cabeça no lugar e lembrar que aquilo é o sonho dele. Então, ele precisa desses minutos para entender que ele está no caminho certo. Eu queria te perguntar uma coisa sobre a organização que você acabou de falar. A organização, ela é mais sobre técnica ou ela é mais sobre a cabeça? Sim, sobre os dois. Sobre os dois. Agora vamos conversar sobre. Sobre os dois. A organização, ela é sobre técnica, sim, mas também é sobre cabeça. Porque não adianta nada você ter todas as tecnologias do mundo, todas as portas abertas na sua frente, se você não souber reconhecer isso. Então, às vezes, você precisa saber o que é bom para o teu negócio e o que não é. E isso implica em uma cabeça no lugar e bem posicionada no mundo do empreendedorismo. Ver muito mais foco quando quando você está nessa jornada de empreender, seria isso? Sim, foco é importante, né, no caso. O foco, ele faz com que você se dedique totalmente a isso. E foco, eu não digo de você só pensar naquilo, mas entender que aquilo é o mais importante na sua vida, aquilo é o que te move. Então, você tendo isso na sua cabeça, você consegue usar todas as técnicas possíveis que estão à sua disposição, porque é isso que o empreendedor precisa. Às vezes o empreendedor tem a inteligência, ele tem a capacidade, mas ele não arrisca. Ele não tem esse ato impulsivo de Que risco calculado, que é muito importante. É muito importante você assumir riscos, por mais que sejam calculados, que sejam riscos que você vai estar disposto a correr. Então, num negócio é importante você saber as oportunidades e aproveitar elas, independente do que as outras pessoas falam, independente do posicionamento que alguém próximo a você dá. Se você acredita que aquele é o caminho que você tem que percorrer no seu empreendimento, você tem que fazer isso. Não importa se vai ser um investimento de risco. Se você souber o que você está fazendo, se você tiver as técnicas, se você tiver todo o conhecimento, você tem que tomar aquela iniciativa. O que falta muito, eu acredito, é essa coragem de se arriscar, né? Porque a gente tem medo, né? As pessoas têm contas para pagar, as pessoas, né? A gente fala muito sobre hoje o espírito empreendedor, porque tem muita gente empreendendo hoje em dia. Sim. Mas empreender não é só você ir lá, vou montar alguma coisinha para mim. Você tem que estudar, você tem que entender os riscos disso, você tem que ter realmente clareza do que você quer, justamente para que esses riscos sejam menos agressivos. E tão impactantes assim para sua vida, né? Sim. Onde esse emocional ele mais aparece no resultado de negócio desse empreendedor? O emocional, ele interfere em tudo, na verdade, né? O emocional, ele dita se você vai conseguir continuar o teu propósito. Ele dita se você tem um propósito. Ele dita o que vai acontecer dali pra frente. Porque, assim, no momento de sobrecarga, a maioria dos empresários aqui no Brasil, que é um país emergente, que tem várias oportunidades, mas, ao mesmo tempo, tem muitas pessoas que não têm condição de começar seu próprio negócio. Nesse momento, a gente vê as pessoas que estão aptas e dispostas a continuar o negócio depois de uma crise. Então, depois de 1 ano, 2 anos, quem que vai continuar? Quem que vai querer continuar fazendo parte disso? E por quê?
né? Então, como eu falei, se a empresa não tem um propósito maior do que dinheiro, ela não consegue se sustentar no mercado atual. Porque hoje em dia, os clientes, as pessoas exigem que você tenha um apego a mais pelo trabalho, um carisma, exigem um feedback. Então, assim, tudo é importante hoje em dia. A forma como você trata o cliente, desde o momento que ele entra na sua loja, ao momento que ele sai da sua loja. Você precisa mostrar a sua determinação naquele projeto, né? O que você se propôs a fazer. Falo muito isso para os meus clientes. Eles precisam focar mais na organização da empresa, em como tratar os clientes. Então, por exemplo, eu fiz uma planilha, né, para o meu cliente. Esse cliente que eu falei do caderninho. Fiz uma planilha para ele e falei assim, olha, a partir de agora, cada pessoa que entrar aqui, você vai perguntar a data do aniversário dela. Você vai perguntar qual o time que ela torce. Porque não adianta nada chegar para um palmeirense no dia que o Palmeiras perdeu e começar a falar: ai, você não sabe a promoção que tem aqui. Uma promoção. Ele vai me mandar para aquele lugar. Então, assim, Entendi. a gente tem que saber se posicionar de acordo com o que o meu cliente gosta, de acordo com quem é o meu cliente. Então, eu falo muito isso para os meus clientes da consultoria administrativa, porque tem muitos que não conhecem, que não têm essa intimidade com o cliente. Então, por que o cliente não volta? O que aconteceu no dia dele que fez ele não querer voltar? É quase um atendimento humanizado, né? Isso. Eu acho que o empreendedor hoje, ele deveria ter mais essa preocupação humanizada, né? De tratar o indivíduo como uma pessoa e não apenas como um número que vai te trazer dinheiro. Sim. E na empresa, no geral, você acha que além de fazer isso com o cliente, a gente pode também colocar isso, de certa forma, tratando os seus colaboradores assim também? Dessa preocupação com a parte administrativa, com a parte dos colaboradores, para a empresa conseguir se destacar? Sim. No ponto de vista empresarial, isso se reflete na cultura organizacional da empresa, que reflete também na missão, na visão e nos valores. E como que eu posso estruturar isso direitinho? Bom, primeiro você tem que saber quem são as parcerias que estão do seu lado, né? Então, quem é o meu fornecedor, eu tenho que saber quem está do meu lado. Eu tenho que conhecer quem está do meu lado e eu tenho que me dar bem com essas pessoas. Então, a partir do momento que você resolve essa questão, maior a possibilidade de ganho da sua empresa, do seu negócio, do seu projeto. Por quê? Porque aquelas pessoas fazem parte do seu propósito. Aquelas pessoas fazem parte do seu propósito. E eles têm que ter a mesma visão e a mesma ambição que você, entende? Então, por exemplo, na consultoria administrativa, eu tenho algumas parcerias que eu sempre indico para os meus clientes, né? De gestão financeira, de RH, de marketing com pessoas famosas. A gente tenta passar de uma forma para o cliente que ele crie o que ele quer no projeto dele. Então, por exemplo, ele quer montar uma empresa de aviação, de posicionamento de marketing. Então, ele quer montar uma empresa de consultoria de marketing de não sei o quê. Então, a gente tem esses pontos, né, para indicar, de social media. Então, você passa para o seu cliente uma lista com pessoas de confiança que ele pode apostar para ter um melhor resultado nessas outras áreas. Seria mais ou menos isso? Sim, exato. Indicações que a gente fala, né? Porque às vezes o cliente, ele busca consultoria administrativa, mas ele também quer ajuda em algumas áreas específicas da empresa dele. Na maior parte eu consigo dar conta, mas se ele quer um serviço mais especializado, por exemplo, essa contratação de pessoas famosas, nesse caso, eu direciono para outra equipe poder auxiliar ele. Entendi. Agora eu queria te perguntar uma coisa, sobre essa parte financeira. Por quê? E isso eu acho que vale até para mim. Por que as pessoas, né? Por que os empresários, empreendedores têm tanto medo de olhar para o financeiro? Por que esse receio? Será que é porque estão com medo de ver alguma bomba estourar na mão? Provavelmente. Provavelmente. Mas aí, no caso, o que acontece?
muitas das vezes é uma pressão que o empresário tem que passar, né? Quem nunca ficou endividado para ganhar alguma coisa depois? Então, a gente precisa assumir esse risco, assumir esse investimento. Mas, no caso, é temporário, né? E se o empreendedor, ele identifica que isso é temporário, ele também entende que aquilo vai passar e que ele vai conseguir pagar as contas dele, que ele tá no caminho certo. Não existe pessoa bem-sucedida que não passe por isso. Por exemplo, Elon Musk. Elon Musk, a pessoa mais rica do mundo, ele, assim, a empresa dele passou por uma situação horrível, quase faliram, né? Ele perdeu muita coisa naquela situação e ele não desistiu. E foi esse não desistir dele e as parcerias que ele tinha também que fizeram ele ficar de pé, chegar onde ele chegou. Então, a gente sempre vai passar por uma situação escassa antes de ter o sucesso que a gente espera. Uma dúvida que eu acho que é nossa e de muitas pessoas que nos assistem hoje. Quando você entra em um negócio que tá um caos, uma bagunça, que, como você disse aí, anotava no caderninho ainda. Qual é o primeiro sinal que você tem de que talvez esse problema seja muito mais profundo do que apenas uma bagunça? O esgotamento do próprio empresário. Porque às vezes ele fala, eu vou manter porque é da minha família, não posso fechar o lugar. Mas assim, é um esgotamento que acaba atrapalhando a vida social da pessoa também. Então, se você não resolve isso no seu trabalho, você acaba levando para o seu pessoal. Então, é muito importante resolver essas questões no pessoal e no social, no empresarial. Por quê? Porque se eu não tiver o controle do que está acontecendo na minha empresa, eu não vou conseguir controlar a minha vida. Eu ia te perguntar uma coisa, agora eu fiquei bem curiosa, que você falou assim, ele não tem tempo, né? O empresário, ele já não tem mais tempo, porque provavelmente ele está cuidando dessa empresa há muitos anos. Isso é um erro no sentido de ele centralizou tudo tanto para ele que ele não tem tempo para fazer mais nada. Então, ele se concentra anos e anos a fio nessa empresa, se dedicando full time. Ele não delega, né? Enfim, centralizou tudo nele. Ele não delega o suficiente para que ele tenha esse respiro, para que ele possa viver a vida dele. Isso é um erro? Depende da situação. Eu falo que não existe errado nem certo, mas vamos pensar, se a pessoa está sobrecarregada no trabalho, ela acaba se sobrecarregando em casa também. Então, isso gera uma série de fatores, até doenças psicossomáticas em alguns casos. Então, assim, para você ter uma vida em paz, para você ter uma vida boa, você precisa ter essa condição também no seu trabalho. O seu trabalho, ele tem que ser algo que te faz ficar obcecado. E como que eu vou ser obcecada pelo meu trabalho se é um caos? Não tem como. Eu tenho que sentir prazer no que eu tô fazendo. Então, é importante essa parte do processo de você sentir prazer no que você faz, no que você trabalha. Você se encontra realizado com o que está acontecendo? Você se encontra realizado com a sua empresa, com a cultura organizacional dela? É o que te faz querer seguir em frente? Ou não? É algo que te faz paralisar na vida? Então, tudo que te paralisa é um bloqueio que você tem que tirar. Tudo que te paralisa, você tem que ver o porquê que aquilo está acontecendo. Então, por exemplo, na minha empresa, eu não consigo mandar nos meus funcionários. É o que eu escuto dos meus clientes. Não consigo. Os meus clientes chegam para mim e falam que não tem esse controle. Então, assim, por que eu não tenho esse controle? Porque eles simplesmente delegaram a função para a pessoa errada ou não sabem como tomar as rédeas da situação. Porque, por exemplo, um líder, como eu falei, ele tem uma forma de comandar. Ele não pode desmotivar os outros. Ele tem que mostrar que ele é eficiente. Entendeu? Ele não pode ficar falando, eu sou
incrível. Ele não pode ficar falando isso. Que as pessoas não vão levar ele a sério. Por quê? Porque eu tenho que levar em conta que os meus funcionários também têm as questões deles. Então, existe o chefe que chega para você e pergunta: olha, sua família tá bem? Olha, como que tá a situação? Muito raro, hein? Inclusive. Entende? Muito. Então, é isso que faz diferença. Você ter um patrão que você fala: ai, eu tô precisando de um adiantamento. E ele tenta entender a situação. Por mais que ele não te dê aquele adiantamento, ele tenta entender a situação, entende? Então, assim, esse tipo de motivação, esse tipo de liderança é o que vai fazer você receber o melhor. Entende? Então, assim, quando você dá o seu melhor na sua empresa, para os seus clientes, para todos os seus parceiros, você vai receber isso de volta de alguma forma. Então, assim, será que eu tô dando tudo que eu posso? Será que eu tô fazendo tudo que eu posso? Não existe mais nada que eu poderia dar para esse cliente, para ele querer voltar e, enfim, ter esse feedback positivo meu. Então, é algo que a gente tem que procurar e saber identificar, né? Será que essa parceria que eu tô fazendo é algo bom pro meu negócio? Ou será que só vai alavancar o prejuízo na minha vida? Não, é que eu ia comentar que eu acho que são 2 pesos e 2 medidas muito importantes que você citou. É justamente essa questão de tratar os seus funcionários. Porque, às vezes, eu tô olhando assim, falando de uma pessoa que está de fora, né? A gente vê que quando o cliente entra numa loja, às vezes ele é super bem tratado. Mas o funcionário está sendo escorraçado na salinha, né? Então, assim, acho que às vezes falta um pouco dessa consciência do empreendedor de que ele também tem que ter esse olhar humano para o funcionário. Porque se ele não tiver esse olhar humano, ele não vai conseguir tocar sozinho tudo, né? Tocar toda a estrutura sozinho. Sim. Né? Eu acho que é muito interessante isso que você trouxe, assim, do funcionário, de perguntar, né? Como é que tá a sua E família? é tão difícil você encontrar empresários que tenham essa preocupação de fato, né? O funcionário acaba sendo apenas um número, né? É um registro ali. Então, pegando o gancho dela e o seu, isso volta à cultura organizacional. Então, por que o meu funcionário não está dando melhor ou por que ele está se sentindo assim? Então, assim, nesse caso, a cultura organizacional que vai mostrar se a pessoa realmente atinge um limite, se a pessoa realmente não está entusiasmada com o caso. Por quê? Porque eu preciso ter pessoas com o mesmo propósito que o meu junto comigo. Você entende? Porque se isso não acontece, o que acontece? Eu tenho um prejuízo na minha empresa. Eu acabo perdendo na minha empresa. E a minha empresa eu sou obcecada por isso. Eu sou obcecada por esse sucesso. Eu penso nisso todos os dias da minha vida. Então, por que não tá dando certo? Por que eu tô me envolvendo com uma pessoa que alguns sinais já me mostraram que não é um funcionário bom ou um cliente, até cliente, que não seja bom pro meu negócio. Entendeu? Vou pegar o caso do Steve Jobs. Ele dava o melhor no produto dele, mas ele queria também o melhor do cliente. Então, ele não queria aquele cliente mesquinho, ele queria o cliente. Quando chega o cliente, seu cliente, lá no limite já. Sim. Assim, já não sei o que fazer. Tá o caos minha vida. O que você começa arrumando primeiro? Eu vejo primeiro o controle de caixa, fluxo de estoque, vejo se é uma questão organizacional. Na verdade, esse é o primeiro passo, né? Porque tem muitas empresas que, às vezes, o que eu falo aqui é óbvio para vocês, mas tem muita gente que não tem conhecimento dessas coisas. Então, assim, se você pega uma pessoa que anota tudo no caderninho, existe a chance dela olhar isso aqui e ela falar: meu Deus, que elas estão conversando? Porque não consegue entender. Não tem esse tipo de capital intelectual. E hoje em dia o capital intelectual é o que mais vale na empresa. Não é o dinheiro. É o que mais vale, é o capital intelectual. É o que você sabe fazer, é o que você aprende fazendo o que você faz. Então, nesse caso, a gente tem que dar valor a isso. A esse grupo que ajuda a gente a ficar onde a gente está.
a gente tem que dar valor a essas pessoas que têm o mesmo propósito que a gente, que têm esse capital intelectual. Eu sempre trabalhei com administração, né? Desde os 14 anos eu trabalho com isso. Meus pais eram administradores, minha mãe tem um consultório de advocacia e meu pai tinha uma empresa de mais de 30 anos de assessoria técnica predial, né? Então, assim, eu sempre vivi nesse meio. Era uma empresa com mais de 30 funcionários e eu ficava lá auxiliando o meu pai. E eu sei como é puxada essa rotina de empreendedor, né? Já tive uma franquia também de suplementação natural da Bioflora. Foi um projeto muito legal. Eu era a mais nova do grupo, um grupo de mais 100 pessoas. Então, assim, eu gostei muito de participar dessa atividade. E eu aprendi muito. Eu aprendi que, assim, em uma empresa grande, a gente precisa controlar o nosso emocional. E a gente precisa saber o que a gente quer. E não é no momento do trabalho, é saber que aquilo faz parte da nossa vida. Saber que aquilo faz parte do nosso projeto, do nosso propósito. Ter o propósito é muito importante, né? E a gente conversa muito com várias outras pessoas, né? Principalmente quando a gente fala sobre dinheiro. A gente, inclusive, entrevistou 2 pessoas falando sobre isso hoje. E a gente precisa ter metas, né? Objetivos, um propósito para nos motivar a seguir em frente, Sim. né? Se a gente não tem propósito, meio que as coisas elas são criadas seguindo o fluxo, e se não dá certo, não deu, e fica meio bagunçado, né? A gente acaba se perdendo do caminho que a gente quer, né? Porque é muito fácil... Distrações, né? Exato. É muito difícil achar uma parceria boa, entende? É muito difícil você achar alguém que você pode realmente levar pra frente. E quando você acha, você tem que entender. Vocês estão nessa linha junto, entendeu? Então, por exemplo, eu sempre gostei de ter pessoas com o mesmo pensamento que eu perto de mim. Por quê? Porque eu sei que isso pode me desviar do meu propósito mais pra frente. Eu sei onde eu quero chegar. Então, pra chegar lá, o que eu tenho que fazer? Por que eu não tô fazendo? Por que essa procrastinação? Isso é muito verdade, né? Porque às vezes a gente conhece pessoas que nos desviam do nosso caminho, do nosso propósito. Então, é legal isso que você disse, de eu preciso me aliar a pessoas que têm o mesmo ideal que eu. Porque assim eu não me distraio, eu não me perco no caminho. Faz muito sentido. Muito. Total. E você falou um pouquinho que uma das primeiras coisas que você costuma olhar é a questão do estoque, né? A questão dessas organização. Mas eu queria saber, o financeiro, ele revela mais do que a questão do estoque? O que revela mais sobre o empreendedor? Você vai olhar primeiro o quê? O financeiro, o estoque? O financeiro é realmente muito importante, mas ele não deve ser o propósito. O que move o empreendedor? O que faz o empreendedor fazer o que ele está fazendo? Você tem que entender por que o empreendedor ele está naquele projeto, entende? É alguma questão de identidade? É uma identidade que ele está passando? É algo que ele se identifica com aquele trabalho? Por que o empresário ele causa essa desorganização? Justamente porque ele tem uma quebra do paradigma dele, né? Ele tem uma quebra do propósito, do que ele está fazendo. Então, por exemplo, esse empresário, o que eu mais noto no trabalho dele é, será que ele está feliz fazendo o que ele faz? Por quê? O que move ele? O que ele está fazendo? Porque, assim, quando eu entendo o que move o meu cliente, no caso da consultoria administrativa, né? Quando eu entendo o que está movendo o meu cliente, eu também consigo entender toda a vida dele. Eu consigo entender por que ele está fazendo o que ele está fazendo, entende? Então, assim, é muito importante ele entender que se aquilo tem um futuro viável para ele, se aquilo tem uma trajetória para ele tem também que acreditar nisso. Ele tem que tirar esses bloqueios da vida dele que estão limitando o sucesso profissional dele. Então, assim, no caso, isso não acontece da noite pro dia, tá? Uhum. É, assim, um processo. Lá na consultoria administrativa, a gente faz um pacote de 4 semanas
para o cliente. E nesse pacote, a gente passa todo o processo de pesquisa de mercado, todo o desenvolvimento de marketing, todo o desenvolvimento de páginas do cliente. Então, ele já sai de lá com a página pronta, estruturada, tudo certinho. E por que isso é importante? Porque muitas vezes eu tenho uma ideia boa, mas eu não sei desenvolver ela. Então, o que vocês entregam não é só uma consultoria, é um pacote de coisas que o empreendedor precisa ter para alavancar o negócio dele, para fazer as coisas acontecerem de fato. Isso. Que incrível, muito legal. Onde você mais vê autossabotagem na gestão? É uma boa Essa pergunta. é boa. Que eu falei, eita! Investimentos no lugar errado. As pessoas investem em lugares errados? Sim. Eu preciso que você me dê exemplos agora. Então, tem cliente que ele não tem, como eu disse, capital intelectual. Tem cliente que ele realmente não tem capital intelectual. Então, por exemplo, ele anota no caderninho. Mas o que acontece? Se eu sei sobre inteligência artificial, se eu sei sobre essa adaptação que a gente está vivendo, eu tenho que passar para o meu cliente e tenho que fazer ele acompanhar isso, entende? Porque assim, não adianta nada o cliente ele ter tudo, ele ter dinheiro, ter recursos, mas ele não ter acesso a essa informação. E é o que acontece muitas vezes. Existe um certo... Eu vou falar preconceito, mas eu não sei se seria essa palavra. Mas assim, um certo preconceito com essas coisas mais modernas, principalmente, acredito, de pessoas mais velhas. Existe dos empreendedores? Sim, existe assim, esse preconceito ainda mais no empreendedorismo feminino, né? É muito difícil a gente ver mulheres hoje em dia numa mesa de homens. Então, é bem complicado, mas ao mesmo tempo é possível. É possível. Tá vendo, mulheres? É muito possível. Eu pego como exemplo a Oprah, né? Não sei se vocês conhecem ela. Claro, maravilhosa. Ela é uma das mulheres mais ricas do mundo. E ela é negra. Ela é mulher. Então, assim, como que ela atingiu tudo isso? E ela não tinha nada. Ela morava em abrigo. Então, você vê como que tudo é possível se você tem essa mentalidade e essa visão. Não é de onde você veio, não é da sua herança. É o que você está disposta a fazer com o que você quer e o que você deseja. Perfeito. Faz muito sentido. Pode tocar? Você começou a contar um pouquinho aqui pra gente da sua história. E daqui a pouco a gente já caminha para o final da nossa conversa. Mas agora a gente quer entender um pouquinho de como você começou nesse negócio que você atua hoje, né? De trazer essa clareza, de mostrar os caminhos mesmo para os empresários. Como que você começou nesse meio? Você falou, isso é para mim e é aqui o meu propósito. Então, como eu disse, meus pais, eles trabalhavam com administração, né? Os dois eram empresários. Eu venho de uma família que todos tinham seu próprio negócio. Ninguém trabalhava para ninguém. E eu gostava muito disso. Eu queria ser minha própria líder no trabalho. Então, eu identifiquei isso em mim. Eu gostei bastante dessa parte da administração e acabei me envolvendo com isso desde pequena, né? Então, desde pequena, eu tenho esse hábito de empreender, de ter o meu próprio negócio. Então, assim, a gente começa pequeno, depois a gente vai pisando alto e vai vendo que dá para pisar alto. E eu gosto bastante disso. Por quê? Porque é uma coisa que tá mudando muitas vidas, sabe? Eu tô realmente ajudando os meus clientes. Eu me preocupo com eles. Eu quero que eles tenham sucesso. E é o meu propósito. É o que eu quero. Se eu tiver que ensinar, se eu tiver que correr junto com eles na empresa, eu vou correr. Porque é isso que eu acredito. E eu acho que tudo que a gente dá o nosso melhor vale a pena. Com certeza. Ai, perfeito. E você começou, como você disse, bem jovem, né? Já viveu bastidor de empresa desde criança. E o que dessa trajetória, na verdade, virou a sua maior força hoje? Certo. Eu passei por uma contratação de franquia
Foi um dos meus auges, assim. Eu gostei bastante de participar desse grupo. Era um grupo de franchising gigante. Então, eu me senti acolhida, né? Eu me senti respaldada e, enfim, muito realizada com o que estava acontecendo. E ainda mais porque é na área da saúde, né? E é muito legal você trabalhar na área da saúde porque você tem uma gratificação do próprio cliente, porque ele vê que aquilo está fazendo sucesso. E é uma área que eu gosto muito, inclusive. E eu comprei a franquia, tentei alcançar novos horizontes, e para mim deu certo. E, enfim, são experiências que ficaram marcadas aí pra mim. No caso da franquia, eu gostava bastante, porque trabalhar com saúde realmente era uma coisa que tocava mesmo o meu coração. Que mexe com a vida das pessoas, né? E você vê, assim, uma menina entrando na loja, falando: mãe, eu quero aquela vitamina pro cabelo. E, no caso, a menina era careca. Aí você fala assim: eu vou fazer isso. Eu vou fazer dar certo, né? Eu vou fazer ela ter esse produto, por mais que eu tenha que abaixar um pouco. Porque, assim, a felicidade, a gratificação de trabalhar com esse tipo de coisa é muito valiosa. Mas, enfim, meu propósito, ele sempre foi esse. Eu queria buscar pessoas com a mesma mentalidade que eu, né? Com a mesma mesmo sucesso que eu, e entender também que eu costumo falar que no meu trabalho a gente tem bastante visão dessas pessoas com negócio, de parcerias. Então, eu sempre indico bastante as parcerias que eles podem fazer, dou um direcionamento. Porque, querendo ou não, quando a gente não tem essa visão estratégica, psicológica de empreendedorismo, a gente não consegue ter acesso a esse tipo de parceria. Por mais que seja uma parceria incrível, a gente não consegue reconhecer. Então, no caso, eu passo isso para eles, né? Eu acho isso importante. É muito importante. Muito importante. E agora a gente já caminhando para o final, infelizmente, porque é uma conversa muito interessante, muito enriquecedora para nós. Principalmente pra gente que tá aqui na luta, empreendendo. Exatamente, aprendemos muito aqui com essa conversa. Mas para quem tá em casa assistindo a gente agora, um empreendedor que talvez está ouvindo a gente, tá um pouco perdido, tá sem saber o que fazer, além de conhecer o seu trabalho, qual a dica que você daria para ele, uma atitude, alguma coisa assim que seria essencial para ter um começo de mudança? Bom, uma frase que eu sempre entrego para os meus clientes é: entregue o que você espera receber, e não menos, e nem mais. Entregue o que você espera receber, porque você vai ter o retorno. De alguma forma, você vai ter o retorno. Nossa. Perfeito. Eu acho exatamente isso. Isso pra vida, né? Eu acho que não só pra trabalho, né? Entregar o que a gente espera receber. É sobre isso. Muito obrigada, Camila, pela sua participação. Eu amei, de verdade. Espero que tenha outras oportunidades de conversar, bater papo com você. Foi muito bom, né, Paty? Foi ótimo. Agora a gente quer os seus contatos, que você fale pra gente como que encontra você nas redes sociais, como que faz caso alguém queira essa consultoria com você, quer bater um papo, quer explicar e falar um pouquinho do caos que tá vivendo, para você ajudar, né? Então, deixa aqui pra gente os seus contatos. Eu ajudo. Com certeza. Bom, meu contato é 11 997 82 2755. Pode me chamar a qualquer hora, eu vou responder. A gente vai deixar na descrição aqui. A gente também. deixa aqui. Vamos juntos. É sobre isso, Camila. Muito obrigada pela sua participação, viu? Adorei. Obrigada. Muito obrigada, Camila. E para você que conhece algum empreendedor, alguém que precisa dessas dicas tão importantes para alavancar seu negócio, para melhorar, já compartilha esse vídeo, já compartilha com quem está precisando. Nós estamos em todas as redes sociais, não é mesmo, Andréa? Isso mesmo. Instagram, TikTok, LinkedIn, Spotify, YouTube. Todas e é sobre isso, redes. Então já nos sigam. Por favor, curte, comenta esse
post aqui que nos ajuda muito. É isso aí, gente. Até Beijo. o próximo episódio. Um beijo e tchau, Tchau, tchau.